Olha só, vamos começar com uma provocação. E se a história que a gente conhece sobre as origens do cristianismo não estiver completa? E se uma peça fundamental dessa história foi, digamos, perdida? Ou talvez até intencionalmente alterada? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar em como uma única palavra num texto antigo pode, quem sabe, reestruturar todo o nosso entendimento sobre uma das maiores religiões do mundo. Uma palavra que pode reescrever a história. Essa palavra é pragmata, e ela é o ponto de partida para uma teoria que desafia assim, quase tudo o que a gente aprendeu. A tradução dela pode ser a chave para desvendar um mistério histórico gigantesco. Então, por séculos, a tradução padrão de pragmata sempre foi coisas ou eventos. Parece simples, né? Mas, e se o real significado naquele contexto fosse assuntos de Estado? Essa pequena mudança de tradução abre um leque de possibilidades e perguntas completamente novo. Para a gente entender por que essa diferença é tão crucial, a gente precisa voltar no tempo. Vamos mergulhar no cenário político super turbulento do Império Romano, uma época de muita tensão e conflito. Imagina só, um império gigantesco, poderoso, mas com uma ferida que não fechava numa de suas províncias. Por mais de um século, a esperança de um rei libertador, um Messias, alimentava uma rebelião atrás da outra, desafiando o poder de Roma e criando uma instabilidade constante. E olha, não estamos falando de revoltas pequenas de protestos. Eram guerras verdadeiras, muito sangrentas que abalaram as estruturas do Império Romano. Custaram milhares de vidas, rios de dinheiro, muitos recursos. Era um problema que precisava de uma solução definitiva. O problema de Roma não era só militar, era ideológico. A crença de que um Messias estava para chegar era o combustível que mantinha a chama da rebelião acesa. Para ganhar a guerra, Roma precisava derrotar não só exércitos, mas uma ideia. Mas aí fica a pergunta: como é que um império, por mais forte que seja, consegue destruir uma ideia que mora no coração de um povo? Como se vence uma guerra que não é só de espadas, mas também de fé? Bom, a teoria que a gente está explorando aqui sugere que os romanos tinham uma carta na manga, uma estratégia muito engenhosa, bem ousada, para lidar com esse tipo de problema. Uma ferramenta que ia muito além da força bruta. Essa arma se chamava evocatio. Era um ritual que misturava religião com guerra psicológica. A lógica era simples, mas absolutamente genial. Em vez de lutar contra os deuses dos inimigos, por que não trazer eles para o seu lado? E não se engane, isso aqui não era só uma crença popular, uma superstição. A evocatio era uma estratégia de Estado, planejada nos mínimos detalhes para minar a moral do inimigo e mostrar que Roma era superior, tanto no campo de batalha quanto no plano divino. Ok, então agora vamos começar a juntar as peças desse quebra-cabeça. De um lado, a gente tem um problema gigantesco ameaçando a estabilidade do império. Do outro, uma ferramenta capaz de neutralizar a fé do inimigo. O que será que acontece quando esses dois elementos se encontram? É aqui que a teoria fica realmente ousada. E se os romanos, em vez de ficarem tentando destruir a ideia de um Messias, tivessem decidido criar a própria versão deles? Uma versão que, em vez de chamar para a rebelião, pregasse a paz e a submissão a César. A suposta genialidade dessa estratégia romana estaria em criar uma espécie de super-messias, um que juntasse todas as diferentes esperanças e expectativas do povo judeu em uma única figura. Um personagem que fosse tudo para todos, sabe? E que no final das contas servisse aos interesses de Roma. O objetivo final seria bem claro: pacificar a província rebelde, mas não pela força das armas, e sim pelo poder da fé. Um novo Messias para uma nova era, sob o domínio total do Império Romano. Certo. Mas como é que uma religião supostamente criada em laboratório poderia se espalhar e ser aceita por milhões de pessoas? Segundo essa teoria, o cristianismo não nasceu nas ruas, entre os mais pobres e oprimidos, como a história tradicional nos conta. Olha só, o grande orador Cícero já tinha dado a letra. Em Roma, religião era um assunto de Estado. Nenhuma nova crença podia simplesmente aparecer e crescer sem o selo de aprovação das mais altas autoridades, o Senado e os pontífices. O que isso quer dizer? Que se essa teoria estiver correta, o cristianismo não foi um movimento que brotou espontaneamente do povo, mas sim um projeto político orquestrado desde o começo, lá de cima. E agora a gente volta ao nosso ponto de partida. Como é que tudo isso se conecta com aquela palavrinha, pragma, que a gente falou lá no início da nossa investigação?
Se essa hipótese estiver no caminho certo, os evangelhos mudam completamente de figura. Eles não seriam apenas textos sagrados, mas também uma espécie de manual de instruções para uma nova ordem mundial, projetada e controlada por Roma. E a prova final disso estaria talvez escondida bem na nossa frente. Um escriba antigo, lá dos primeiros séculos, quando foi descrever o assunto do Evangelho de Lucas, não usou uma palavra ligada à fé, a milagres. Ele usou a palavra economia, que na época significava administração, gestão de Estado. Uma escolha de palavras que, para os defensores da teoria, não tem como ser coincidência. Essa é a pergunta provocadora que a hipótese do Jesus romano deixa no ar. Uma pergunta que nos convida a olhar a história com outros olhos, a questionar aquelas verdades que a gente sempre tomou como absolutas. E se uma das maiores religiões do mundo não tiver nascido de uma revelação divina, mas de uma brilhante e complexa estratégia política? A resposta? Bom, talvez esteja perdida nas entrelinhas da história, esperando para ser descoberta.